olá! Está começando agora a primeira edição do seu podcast Agro, o agronegócio mais perto de você. E o nosso convidado é engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia, produtor roraimense e atualmente é o secretário de Agricultura do estado de Roraima. Olá, secretário, seja bem-vindo. Márcio Grangeiro, é uma honra tê-lo aqui conosco. Olá, Nilsara. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui participando do seu podcast Agro. Sem dúvida alguma, é um tema que tem tudo a ver com a minha vida. E como o senhor, que é um técnico, um profissional da área, pode explicar o que é o agronegócio? Agronegócio é um termo aportuguesado de agribusiness, né? E quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando de negócios rurais, né? Então, convencionou a chamar-se tudo aquilo que se relaciona ao campo, à produção rural, ou toda aquela estrutura que é necessária para que a produção rural chegue à cidade, chegue à mesa dos consumidores, de agronegócio. O agronegócio ele perpassa pela produção em si lá dentro da propriedade rural, pelo transporte, pela armazenagem, pelo beneficiamento e por todos aqueles negócios que direta ou indiretamente se envolvem no contexto da produção agropecuária. De um modo geral, eu falo por mim, que não sou técnica da área, que não sou especialista da área. A percepção que muitas pessoas têm é que o agronegócio é algo para gente grande, de grandes empreendedores, que precisa de um investimento, que precisa de grandes terras, de muitos maquinários, de insumos agrícolas, mas não é isso? O agronegócio também pode ser para o pequeno produtor? É também isso. Mas, na realidade, quando nós estamos falando de agronegócio, nós estamos falando de negócio, certo? Então, tudo aquilo que gera negócio no campo é agronegócio. O que ocorre é que nós temos atividades e tamanhos diferentes de propriedade e arranjos de produção de várias dimensões. E, obviamente, que é papel do Estado dar atenção através de políticas públicas, de forma que atenda a todas as pessoas que lidam com a produção agropecuária. Para isso existe, inclusive no país, uma estrutura pública, a nível federal chamado Ministério da Agricultura. Existem as estaduais, são as secretarias de agricultura e as municipais. E todas elas trabalham políticas públicas que atendem a todos aqueles que produzem no campo, independente de porte e tamanho. O que acontece também é que as atividades empresariais, elas exigem uma gestão mais profissional. E isso chegou no agro, certo? E, obviamente, aquelas empresas, aqueles produtores, aquelas atividades que são em maior escala, elas demandam uma gestão e são, obviamente, mais visíveis. Mas todo aquele produtor, independente de tamanho, ele faz parte de uma cadeia chamada agronegócio. Agora, nós temos, dentro dos pequenos produtores rurais, os mais diversos ramos, as mais diversas peculiaridades locais e regionais, que demandam uma maior atenção do poder público. E aí eu trago à tona um diálogo que existe, entre a agricultura familiar e o agronegócio. Primeiramente, convencionou-se, através de uma lei federal, chamar de agricultor familiar todos aqueles
cidadãos que ocupam um pedaço de área e exploram ela com mão de obra familiar. E isso até um certo tamanho de área que varia conforme a localização geográfica dela dentro do nosso país. Né? Fazem parte dessa categoria os extrativistas, os indígenas, né? Os quilombolas, toda uma classe que precisa de uma atenção especial, porque eles exploram áreas menores, não têm tanta condição em investir em tecnologia, mas estão produzindo e alimentando muitos brasileiros. Então, o agricultor familiar, que envolve todos, eles requerem atenção especial e respeito aos seus costumes, aos seus saberes e às suas tradições. E esse é o papel do governo ao levar política pública para essa categoria. Mas, quando ele produz um alimento e aquele alimento entra dentro de uma cadeia de produção e chega dentro de um comércio, dentro de uma indústria, ou chega até a mesa do consumidor, perpassando por todo um trajeto que requer uma logística especial, ele está fazendo parte do agronegócio. Entretanto, ele tem outras formas de produção, né? Ele requer mais atenção e ele tem um esforço físico maior. Não quer dizer que porque ele tem uma área pequena, ele não pode usar a tecnologia de ponta. Pelo contrário, pode e deve. Para isso, ele tem meios de forma que ele tem acesso a isso. Através da organização da produção, da formação de grupos, através de associação, de cooperativa, ou também através de ações políticas, né, que permitam a ele, né, trabalhar essa atividade com um grau de tecnologia maior. Obviamente que, paralelamente a isso, existe inúmeras políticas públicas que levam conhecimento, que levam crédito, levam assistência técnica. E é a forma que o governo tem, né, de dar apoio a essas categorias, favorecendo a ele a permanência no processo produtivo. Certo. Né? O que antigamente se falava de fixação do homem no campo. Quando a gente fala de fixação do homem no campo, ele não tem a obrigação de estar morando e viver preso como dentro de uma cadeia lá no campo. Não. Ele tem que estar, a fixação dele é que ele continue ali produzindo, gerando emprego e renda, que consiga tirar o sustento dele das famílias e que aquela atividade ela passe de geração para geração sem que haja necessidade de ele estar migrando de atividade e buscando outros meios para sobreviver que não seja aquele que ele estava habituado. Existe uma procura por produtos orgânicos aqui, né? A gente vê essas feirinhas orgânicas, os produtores ali vendendo seus produtos, porque tem pessoas que estão preocupadas com o bem-estar, com a saúde, aí eu lhe pergunto, o agrotóxico ainda pode ser considerado aí uma preocupação para a saúde? Ele ainda é usado em larga escala? Como é que funciona essa questão? É importante a gente ter em mente que o produtor rural ele usa defensivo, que se for usado inadequadamente, ele é um agrotóxico. Mas existem produtos modernos, né, que praticamente não agridem, que não agridem o meio se ele for usado corretamente, né? Então, por isso que nós usamos a terminologia de defensivos agrícolas. E também existem produtos biológicos, produtos que não são provenientes de manipulação química, certo? E realmente nós temos um nicho de mercado crescente, ascendente, né? E Roraima não está fora desse conceito,
que é pessoas procurando alimentos saudáveis, né? E quando a gente fala alimento saudável, a gente não tem que levar em consideração só o uso dos insumos. A gente tem que levar em consideração a forma como ele está disposto nas gôndolas, a forma como nós armazenamos ele em casa, porque nenhum produtor, o produtor, tudo que ele produz, existe uma relação do produtor com a produção que ela sai digamos assim, do contexto da razão e vai para a emoção, que é o amor que ele tem por aquilo que ele está produzindo. Então ele jamais vai querer produzir uma carne, uma fruta, para que esse alimento não seja consumido da forma adequada. Porque se ele não for dado o tratamento adequado, quando você for consumir, você não vai se satisfazer. E vai dizer que é a culpa do produtor. Entendeu? E na realidade existe aqueles outros elos da cadeia do agronegócio que eu falei anteriormente, que precisam estar, né, adequados para que aquele produto chegue à mesa da melhor forma possível. Então, a utilização desses insumos, ela está sendo bem controlada, fiscalizada e usada adequadamente, até porque é muito caro. E a população, esse nicho de mercado, é cada vez mais crescente. E o produtor não quer perder esse nicho de mercado. Pelo contrário. E todos nós sabemos que a nossa saúde, ela entra pela boca, né? Sim. Então, bons hábitos alimentares, sem dúvida alguma, é extremamente importante para nossas vidas. E nós, né, temos trabalhado muito para que essa conscientização, não só do produtor, mas do consumidor, aumente. Para que a gente possa, cada dia que passa, consumir mais alimentos saudáveis, consumir menos produtos industrializados, menos número de uso de conservante, que são produtos que são permitidos pela legislação, mas que existe uma grande discussão sobre o seu uso, né? Então, quanto mais produtos frescos, melhor, né? E quanto mais perto da minha mesa estiver o produto, melhor ainda, né? Daí a importância da valorização dos produtos locais e regionais. Certo. Secretário, e em relação à mão de obra qualificada, o senhor falou que é preciso tecnologia, né? É preciso conhecimento, né? E aí eu lhe pergunto, a carência de mão de obra para auxiliar nesse processo, né, para atender toda essa cadeia produtiva, aqui, e aí pensando também na perspectiva de geração de emprego aqui no estado de Roraima, a deficiência de profissional, como é que está essa questão, essa relação de mão de obra qualificada com o agronegócio? Extremamente dependente, né? Nós estamos hoje no agronegócio 4.0. A tecnologia chegou no campo. Hoje você usa ferramentas fantásticas de gestão e de produção. Mas a gente nunca vai deixar de precisar de pessoas. Ainda bem, né? Pessoas são extremamente importantes na nossa vida. E no agronegócio não é diferente. A diferença é que a gente deixa de trabalhar com um número maior de pessoas e começa a trabalhar com um número menor, entretanto, de maior qualificação e maior remuneração. E isso exige algo a mais. E nós temos essa carência aqui no estado, em quantidade e em qualidade. Mas nós somos também um estado com inúmeras universidades, com inúmeras instituições de ensino que tem trabalhado e tem aumentado essa disponibilidade.
Só que a velocidade de expansão da atividade, o agronegócio chegou agora em Roraima? Não. Sou roraimense, filho de roraimense, nasci no campo e sempre lidei com a terra, com a produção de alimentos. E desde aquela época já se precisava de pessoas, já se havia produção. Hoje, o que acontece, ele sofreu uma transformação. O agronegócio, a produção agropecuária, juntamente com todos os outros elos da cadeia produtiva, eles são responsáveis por 1/3 do nosso produto interno bruto. E é algo da maior magnitude que esse país tem. Responsável, inclusive, pela manutenção do equilíbrio econômico, muitas vezes no ano. Então, a expansão dele, dado a competitividade que tem a produção de alimentos no país, ela está sendo numa velocidade muito maior do que a produção de mão de obra qualificada para atender às demandas, né? E as tecnologias, elas têm um custo. Nem todo mundo está preparado financeiramente para suprir esse custo e nem tem muitas vezes capacidade de trabalhar com essa tecnologia. Então nós passamos por um momento, eu não digo de um vazio de mão de obra, mas de necessidade de ampliação da mão de obra. E outra, essa mão de obra hoje ela é muito melhor remunerada do que já foi há outros tempos atrás, até pelas condições de acesso a mercados. Então hoje o fluxo econômico dentro da produção ele é muito maior do que já foi um dia. Então há a possibilidade de melhor remuneração, sim, do trabalhador rural. E Roraima, historicamente, produzia, né? Tinha um aquecimento voltado para a questão da pecuária, né? Hoje esse cenário está mudando, a gente percebe aí, vai vir para o interior, a gente percebe uma mudança aí na produção, a gente já vê soja, a gente já vê milho, né? Eu mesma tive a oportunidade de conhecer uma propriedade que o proprietário ele começou a plantar pitaia. Por curiosidade, de repente ele foi aumentando e hoje ele fornece, inclusive, para o mercado local. Eu queria perguntar para o senhor qual a perspectiva de mudanças, assim, de expandir cada vez mais as produções aqui no estado, né? Tem potencial para mais o quê? Para frutas, né? Para outros grãos, né? Como se houver a expansão, né? Nessa perspectiva de diversificar, né? A produção local? É importante que a gente entenda o contexto de formação social do nosso estado. Por isso o gado, inicialmente, né? O gado foi, inclusive, talvez eu não tenha medo de afirmar, aquilo que firmou, né, a colonização no estado de Roraima, lá atrás, né? Inclusive nos leitos dos rios foram criados fazendas, né, do próprio estado, para que protegesse as nossas fronteiras, né? E foi esse gado que fixou e deu possibilidade, né, da experiência de colonização. Já houveram antes, ao longo da calha do nosso Rio Branco, inúmeras experiências fracassadas de colonização. Então ele foi inicialmente o carro-chefe da produção agropecuária no estado. E nós temos uma boa parte do nosso estado numa vegetação que ela serve de alimento para esse gado. Então foi aquilo que estava mais palpável, digamos assim, né, no aspecto produtivo. E, obviamente, que os colonizadores trouxeram consigo um conhecimento que nos proporcionaram a ele a possibilidade de início de algumas plantações, principalmente para a subsistência,
Daí o caso do milho, do arroz, do feijão, da mandioca, de algumas frutas, né? Mas nada explorado comercialmente, como o gado. O Roraima abasteceu muitos anos o estado do Amazonas, né, com o gado produzido aqui. Com o advento da aproximação do homem com as matas, com a criação de colônias agrícolas, inicialmente houveram as aberturas e a exploração, né, utilizando as técnicas e o conhecimento à época da produção de alimentos que foi suprindo a nossa cidade. Com o advento da BR, houve a possibilidade tanto de entrar mais alimentos, mais insumos, mais suprimentos para a população, como também de começar a sair. Só que ainda nós não tínhamos o aspecto que nos permitisse ter competitividade com os demais polos de produção do país. Acontece que, bem recentemente, a política pública possibilitou a atração de investimentos, né? E algumas atividades, elas chegam numa magnitude que, eu digo assim, ela mostra a cara. Sem dúvida alguma, a produção de grãos é uma delas, dada a sua magnitude, a sua pujança. E ela traz consigo conhecimento, ela traz tecnologia, ela traz insumos, que permite, inclusive, que aquele produtor que não tem condição de plantar uma lavoura de grãos busque outras atividades que permitam a ele uma renda. E aí a gente tem visto, obviamente, em maior escala, a produção de grãos. Mas nós temos no estado a produção de citros crescendo muito, altamente competitivo, né, abastecendo o mercado do Amazonas. Nós temos a produção de banana que já há algum tempo abastece o mercado do Amazonas. Nós temos diversas hortaliças que vão para o estado, suprem a nossa demanda e o excedente vai para o estado do Amazonas. Nós temos aí a atividade da piscicultura dando show, inclusive com o maior produtor de peixe redondo do país, sendo um roraimense. Não é só aqui em Roraima, é de um roraimense, né? Nós temos aí a produção de melão, de melancia, né? De abóbora, inúmeras outras culturas sendo cultivadas, o café, né? O café chegando, né? Que tem potencial, né? Nós temos o nosso mel, um mel da maior qualidade, né? Um mel completamente orgânico que está ganhando o mercado nacional. Obviamente, a gente ainda não tem, a maioria dessas culturas que eu falei, ela não tem a escala do grão. E quem compra hoje, ele quer preço, qualidade, quantidade e continuidade. Ele não quer te comprar uma vez, porque ele não vende só uma vez. Ele precisa ter sempre aquele produto na gôndola dele. O cara está lá todo dia pedindo tomate, pedindo mel, pedindo alface. Então nós temos que ter, né, condição de atender, né? Nós temos a produção de ovos aqui no estado da maior tecnologia possível. A produção de ovos caipira, a produção de aves caipira. Então nós temos hoje uma diversidade de produção muito grande. Isso mostra uma característica do estado de Roraima, que são as condições edafoclimáticas de produção. Nós temos capacidade de produzir em todas as localidades desse estado. E o conhecimento e a tecnologia existente na agropecuária, na produção de alimentos, ela permite, inclusive, variedades de plantas, espécies de animais que se adaptam a cada a cada local onde ele está sendo explorado.
Então eu tenho um tipo de plantação que se adapta lá no estado, lá no sul do estado, onde chove mais, e aqui na região mais ao norte, onde chove menos. Mas que ao final das contas é o mesmo produto. Você está entendendo? Sim. Por quê? Por causa da diversidade de oferta de produtos para a produção. Então, nós hoje no estado temos não só o grão como mudança nesse cenário. O grão trouxe insumo, trouxe conhecimento e trouxe pessoas para cá. E essas pessoas, muitas delas não plantam só grãos. Pelo contrário, estão utilizando ainda mais e melhor as áreas, produzindo grãos, produzindo carne, produzindo peixe numa mesma área. Plantios em sistema de integração, com cultivo de árvores, com cultivo de cereais, com cultivo de animais, com a criação de animais. Otimizando o uso da área, reduzindo a pressão no meio ambiente, aumentando a renda e assegurando o fluxo de caixa da propriedade rural. Tudo isso porque existe tecnologia propícia para isso. Então, há uma mudança significativa sim, proporcionada por uma política pública mais responsável que resolveu problemas estruturais do Estado, deixou a politicagem de lado e trabalhou a política pública responsável para que toda a sociedade tenha acesso e possa, com o seu esforço, implementar, e potencializar aquelas atividades. Vieram no mundo pessoas para serem funcionários públicos, para ser empreendedor, para ser professor, cada qual no seu lugar, cada qual com suas vontades, com as suas adaptações. Cada um é importante para o nosso estado, Então, mas muitos são empreendedores. E mesmo estando aqui trabalhando na cidade, querem ter um espaçozinho de produção. E não precisa ser lá no campo. Nós temos aí a agricultura periurbana. E eu canso de passar na frente das casas aqui e ver vasinhos de rosa do deserto expostos à venda. Quantas floriculturas não tem nos quintais das casas de Boa Vista? Eu não vendo, eu só alugo para arranjo de festa. Isso é agronegócio. Então, a diversidade de possibilidades que existe é muito grande. E essa mudança, eu acredito que todos estejam vendo, como você falou. Quando você sai daqui, você sai da zona urbana, você já começa a encontrar a produção. E ao lado você vê a área conservada, a área de reserva legal. Eu digo assim, nós que somos roraimenses, os nossos fins de semana, principalmente que não tinha na sua família algum vínculo com o interior, o seu final de semana ele ia para onde? Para o banho. Não é isso? Então esse era o vínculo dele com o rural. Hoje, naquela época a gente ia tomar banho. Eu achava bom, ainda acho. Hoje você chega nesses banhos, são as chácaras, são as pequenas, todas elas têm algo produzindo. Tem uma pessoa trabalhando. Antigamente eles eram abandonados, a gente ia tomar banho, fechava o portão e ia embora. Hoje não. Todos têm um morador que ali está produzindo, está criando, está alimentando alguém, está tirando o seu sustento dali e está mantendo a integridade física do meio ambiente. Márcio Grangeiro, secretário de Agricultura, estamos chegando ao final do nosso programa, mas gostaríamos de agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco. E para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse o que agro em Roraima é sinônimo para você e qual a perspectiva de futuro para esse segmento aqui no estado? Para mim, não só em Roraima, para mim, em todo o mundo, agro
é sinônimo de vida, é sinônimo de desenvolvimento. A nossa população mundial não para de crescer e não vai parar de se alimentar, né? Ela precisa comer e beber, né? E o agro é o estado, local que tem a possibilidade da produção agropecuária, ele haverá uma continuidade da vida nele, do desenvolvimento. Nós temos a curto prazo, sem dúvida alguma, o agro é o que temos de mais palpável para o estado de Roraima para transformar as nossas vidas. Obviamente que a gente não pode parar no agro. A gente precisa investir e está investindo em educação para que em muito breve nós possamos estar produzindo conhecimento. Mas a curto prazo é o agro. Obviamente que esse agro ele tem que trazer recurso para Roraima e circular várias vezes esse recurso aqui em Roraima, para que isso ocorra a necessidade de nós transformarmos a produção agropecuária aqui no estado de Roraima. A gente, em vez de estar mandando proteína vegetal para fora, nós temos que estar mandando proteína animal, né? Está mandando produtos com valor agregado e que a agregação de valor a esse produto seja feita aqui no estado de Roraima. Para isso, se construiu, né, um planejamento a longo prazo, que é o Roraima 2030, e está se trabalhando esse planejamento para que isso aconteça, se concretize. Inclusive, já demos o primeiro passo, já se instalou uma primeira indústria de transformação, né, dessa proteína vegetal, que vai possibilitar que a produção animal avance, né? Então isso é muito bom. E assim devem vir outras. E com esse processo e dada a nossa localização geográfica, nós temos a possibilidade de acessar todo mundo. Precisamos trabalhar empresarialmente a nossa produção para que a gente possa, né, ser competitivo e tentar adentrar nos mais diversos mercados, né, que podem absorver a nossa produção. Obviamente, isso não acontece do dia para a noite, mas tem que haver um começo e isso já aconteceu. Esse começo já aconteceu e está começando a se concretizar. Aquele futuro que a gente só sabia que existia, começou a chegar. Chegou, né? Então, quando o sinônimo de agro para mim é de vida. Eu tenho aqui ao meu lado inúmeras populações, né, ao lado do meu estado, inúmeros países com populações em vulnerabilidade nutricional, que nós podemos atendê-los com produtos de qualidade e num valor que é suficiente para que eles consumam. Então, eu não vejo outro sinônimo. E tenho certeza que é um caminho sem volta, né? E que o modelo de produção que está sendo instituído, juntamente com o fortalecimento das atividades existentes, do respeito, né, aos costumes, aos saberes e às tradições, nós ainda vamos avançar e muito. Ao conhecimento científico vai nos proporcionar esse avanço. E, paralelamente a isso, que nós vamos desenvolvendo a habilidade de pensar e de produzir conhecimento para que a gente possa, em muito pouco tempo,
se transformar além de um estado agro, de um estado fornecedor de tecnologia, fornecedor de conhecimento, que dê possibilidade de aproveitar as belezas naturais com o turismo rural, com as atividades integradas da produção, do convívio e do lazer. Muito bom. Esperamos que sim, que esse futuro chegue muito em breve, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer sua participação aqui no programa e estamos sempre à disposição para outros esclarecimentos sobre o agronegócio aqui no nosso estado. Eu que agradeço, parabenizo a iniciativa, tenho certeza que essa iniciativa vai ser duradoura e vocês irão contribuir muito, né, para o desenvolvimento do nosso rural, para o desenvolvimento do nosso campo e ainda mais para a informação da nossa população e do nosso produtor rural. Nós estaremos, o Governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, eu, tecnicamente, estarei sempre à disposição para tentar contribuir um pouco com o nosso conhecimento. Muito obrigada. E o seu podcast Agro fica por aqui e eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!